Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Helton, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença entre software e hardware. Bom, é bem simples. O hardware é tudo aquilo que você consegue tocar e o software é aquilo que você só consegue ver e interagir. Por exemplo, o Word. O Word é um exemplo de software. Você consegue ver o aplicativo e interagir quando você escreve lá nele, né, com o seu teclado, e você interage com ele através do mouse também, ok? E hardware é tudo aquilo que você consegue tocar na placa. Por exemplo, você consegue tocar no leitor RFID, você consegue tocar na placa em si, você consegue tocar no cartão RFID, ok? Então, tudo aquilo que você consegue tocar é hardware e tudo aquilo que você consegue ver e interagir é software, né? No software a gente não consegue tocar. Por mais que existam hoje aquelas telas que você toca, na verdade você está tocando no monitor, você não está tocando no software em si. Então, o software é tudo aquilo que a gente consegue ver e interagir. Então, aqui são exemplos de hardware, né? Tudo que é peça do computador é considerado hardware. Como eu falei, a fonte do computador, o mouse, o teclado, a impressora, a webcam, o gabinete, a placa-mãe, memória, processador, placa de rede, placa de vídeo, tudo aqui é hardware, beleza? Agora a gente vai entender que existem software de vários tipos. Ou seja, um software ele pode ser um sistema operacional, um software pode ser um programa comum, um aplicativo, um driver, um firmware. Mas qual a diferença entre todos eles? Bom, um sistema operacional, ele é aquele tipo de programa que ele meio que tem superpoderes. Ele é capaz de controlar todo o computador. Ele controla tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Então, ele controla a placa-mãe, ele controla a webcam, ele controla a impressora, ele controla o teclado, o mouse, as luzes aqui do gabinete. Como é que o sistema operacional, por exemplo, consegue se comunicar com a câmera? O sistema operacional consegue se comunicar com a câmera através do driver. O driver é um arquivo que ele é criado pela pessoa que desenvolveu aquele equipamento, ou seja, a empresa aqui no caso, Logitech, quando ela construiu essa câmera aqui, ela criou um arquivo de drive que possibilita a comunicação desse equipamento com o sistema operacional. Então, esse arquivo que torna possível a comunicação do equipamento com o sistema operacional é chamado de driver. O firmware, por sua vez, esse carinha aqui, ele é um pouco parecido com o drive, mas ele tem algumas diferenças. Por exemplo, imagina que esse aqui é um microcontrolador que ele executa alguma função sem a interação do usuário. Ele não precisa que o usuário... vamos supor que eu tenho aqui nele espetado, não é o caso aqui, mas vamos imaginar que isso daqui seja um sensor de temperatura, que fica monitorando aqui a temperatura do ambiente. Então, o firmware seria um programa que eu instalo aqui e ele fica executando ali para sempre, sem precisar da interação do usuário. Sempre quando eu ligar a placa, ele vai iniciar sozinho, certo? Um exemplo muito comum é o firmware do mouse também, né? Se você imaginar que existe uma plaquinha aqui dentro do mouse, ela está configurada, ela tem um programa que roda dentro dela e ela está configurada para fazer executar uma ação quando eu aperto o botão do mouse, quando eu rodo a bolinha do mouse. Então é o firmware que faz essa interação, certo? E você percebe que eu não preciso alterar nada no mouse, ele já vem pronto para uso. Eu não preciso gravar nada, eu não preciso ler a memória dele, não preciso salvar nada na memória dele. Ele já vem pronto para uso. Então o firmware basicamente é aquele programa que você cria para ele executar somente aquela tarefa naquele equipamento específico, ok? Beleza. E qual a diferença entre um programa e um aplicativo? Bom, a diferença é muito pouca,
Mas basicamente, vamos imaginar aqui, um programa, ele é uma coisa mais genérica. E um aplicativo, ele é uma coisa mais específica. Como assim? Me dê um exemplo. Por exemplo, a calculadora do Windows. Se você observar, a calculadora, ela parece ser um programa genérico. Porém, ela faz cálculo. Se você olhar assim, mas a calculadora só faz cálculo. Ok, mas ela faz vários tipos de cálculos. Então, você tem vários tipos de cálculos diferentes. Se você vir aqui, você tem aqui uma calculadora científica, para você fazer cálculos científicos. Tem ali cálculo de volume. Então, você percebe que ela, beleza, ela só faz cálculo, mas ela consegue fazer vários tipos de cálculos diferentes. Então, ela, ela é um programa que realiza várias tarefas. Outro exemplo, agora de aplicativo. Um mensageiro, por exemplo, o WhatsApp. Ele é um aplicativo. Ele é feito especialmente para enviar e receber mensagem. Então, ele é um aplicativo desenvolvido para aquela finalidade. Basicamente é isso. A ideia do aplicativo é sempre resolver um problema específico. Por exemplo, criar um currículo, criar uma planilha, como no caso do Excel ou do Word. Então, o sistema operacional, ele se difere dos outros aplicativos porque ele serve bem como uma interface entre o usuário e o hardware, tá vendo? Se a gente olhar aqui nesse diagrama, o usuário ele está aqui nessa camada mais acima e ele utiliza um software como o sistema operacional para gerenciar o hardware, ok? Então, por exemplo, o usuário ele sempre vai utilizar um software para fazer alguma coisa. Se no caso o usuário quiser navegar no site, ele vai vir aqui no software, vai escolher o software navegador, por exemplo, o Firefox, o Chrome, o Microsoft Edge, e vai navegar. O software, por sua vez, vai se comunicar com o sistema operacional e vai dizer, o sistema operacional, o usuário quer acessar o site do Google. O sistema operacional vai pegar e vai fazer assim, tá bom. Espera aí que eu vou falar aqui, ô placa de rede, libera uma conexão aí para o navegador aí do usuário que ele está a fim de acessar o site do Google. Aí se estiver configurada a placa de rede, a comunicação vai fluir nesse sentido, entendeu? O usuário vai fazer a requisição para o programa, quando ele digita lá a busca no navegador, o sistema operacional vai pegar aquela busca e vai mandar lá para o hardware, no caso aqui da navegação, a placa de rede. A placa de rede estando tudo ok com ela e tendo internet, ela vai devolver aqui a resposta com a página que o usuário solicitou, ou então com um erro de rede, obviamente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula para você entender sobre hardware e software. É bem simples. Então, se você gostou, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que é para você nunca mais perder um vídeo nosso, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.